A partir de agora, então, eu vou responder algumas perguntas que surgem diante do assunto da desassociação e como um desassociado é tratado. Pergunta 1. Os desassociados são tratados de forma desumana? Muitos dizem que as testemunhas de Jeová tratam os desassociados como lixo ou de forma desumana, mas isso não é verdade. O que acontece é justamente o oposto. Dá-se a um desassociado um tratamento muito digno. Em nenhum momento é permitido que os membros da congregação o insultem. Em nenhum momento é permitido que os membros da congregação não se sentem ao lado dele em uma reunião. Na verdade, o contrário, né? Quando um desassociado ele vai até uma reunião nossa, ele vai ser recebido, as pessoas não vão abrir uma comunicação com ele, mas ele vai até a reunião, ele se senta ao lado das pessoas. Se ele não tiver, por exemplo, alguma revista de estudo ou algum material ali impresso, o pessoal da congregação vai providenciar isso a ele. Em nenhum momento ele vai ser tratado de forma desumana, ou com grosseria, ou com insultos. E os irmãos, na verdade todo mundo, fica até muito feliz quando um desassociado vai até a reunião. As pessoas olham para ele e ficam muito felizes de que ele está tomando os passos necessários para ser readmitido. Então a resposta é não, os desassociados não são tratados de forma desumana. Vamos montar aqui então uma situação hipotética. Digamos que um desassociado vá até a reunião, ele assista a reunião e durante a reunião comece a chover, dá um temporal. E aí ele acaba ficando preso no temporal, por assim dizer, na frente do salão do reino. Nesse caso, um membro poderia e deveria até mesmo dar uma carona para ele até a sua casa, mesmo que ele esteja desassociado, porque esse é um gesto de amor. O propósito da desassociação é que ele se arrependa e mude, né? Não que ele pegue uma chuva e morra de gripe. É claro que seria melhor que esse tipo de atitude seja monitorado pelo corpo de anciãos. Então, em nenhum momento dá-se um tratamento desumano aos desassociados e nem são eles tratados como lixo. Pergunta 2. O que dizer quando um dos cônjuges num casamento é desassociado? Bem, aqui eu vou presumir que o motivo da desassociação não seja adultério, porque todo mundo sabe o que acontece quando um cônjuge é adúltero, né? Nesse caso, o casamento vai continuar igual, a intimidade será a mesma, apenas o casal não deve falar sobre assuntos religiosos. Caso o desassociado queira continuar indo às reuniões junto com o cônjuge, eles irão à reunião e sentarão juntos normalmente. O desassociado não pode ter contato social com a congregação, mas o cônjuge que não está desassociado vai ter seu contato normal com a congregação. Pergunta 3. E no que tange a filhos, como é a relação de um filho com um pai desassociado? A resposta é a mesma da pergunta anterior. Agora, se o filho já for adulto e não mais estiver na casa do pai, aí ele já não é um membro da casa do pai. Aí ele vai ter que agir como um cristão maduro. Então, nesse caso, ele está sujeito àquilo que o apóstolo Paulo disse conforme foi interpretado pelos protestantes, né? Pelos teólogos protestantes. A relação pai e filho não acaba, mas existe outra relação também em jogo, que é a relação cristão com ex-cristão. A responsabilidade de um filho para com o pai idoso que está desassociado é a mesma. Ele vai ter que cuidar do pai. Não é porque o pai está desassociado que ele deixou de ser pai. Então, cabe ao filho cuidar do pai desassociado, na velhice, ou talvez em alguma doença, ele vai ter que cuidar, é o pai dele. Ah, mas ele está desassociado, não interessa, ele é o pai dele. Então a desassociação não acaba com a relação pai e filho. Mas vai haver também um contraponto. Apesar de ser o pai dele, essa pessoa ainda é um ex-cristão que foi excomungado da congregação ou desassociado, e essa pessoa vai ter que receber esse tratamento de um desassociado para que essa pessoa se arrependa, né, sinta vergonha do que fez e volte à congregação. Assim como a desassociação não elimina os laços familiares não eliminam a desassociação. Pergunta 4. Jesus não andava com prostitutas? Não, Jesus andava com ex-prostitutas, com pessoas que deixaram de cometer pecados sérios. Para seguir Jesus, a pessoa tinha que ter uma mudança na vida. Pergunta 5. A desassociação é desamorosa? Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz: É verdade que nenhuma disciplina parece, no momento, ser motivo de alegria, mas sim de pesar. No entanto, depois dá fruto pacífico, a saber, a justiça, aos que têm sido treinados por ela. Então a desassociação é uma disciplina. E como todas as disciplinas, ela não parece ser boa enquanto dura. Mas quando a pessoa amadurece, então ela olha para trás e entende o valor da disciplina que ela recebeu.
mas ela só vai pensar isso se ela amadurecer. Se ela for uma criança eterna, ela sempre vai achar a disciplina que ela recebeu ruim. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Pergunta 6. As testemunhas de Jeová, por aplicarem a desassociação, destroem famílias? Um dos piores hábitos que muitas pessoas têm, e é um hábito puramente humano, é o hábito de fazer o que não deve e querer se libertar das consequências das suas ações. E quando não consegue se libertar das consequências das suas ações, começar a apontar o dedo nos outros e dizer que os outros são culpados pelas consequências. Um exemplo bíblico disso é Adão. Ele foi ordenado a não comer do fruto proibido, comeu e depois disse para Deus: a mulher que tu me deste foi ela que me deu para comer do fruto, ou seja, agora a culpa é de Deus. Um exemplo social disso é a questão do aborto. Se você tiver relações sexuais, você corre o risco de engravidar se você é mulher. Se uma pessoa tem idade suficiente para fazer sexo, essa pessoa também tem que ter idade suficiente para entender isso. Mas aí uma jovem engravida e a culpa não é dela. O fato dela ter feito sexo não quer dizer que ela seja culpada por ter engravidado. É basicamente esse o raciocínio. Então ela quer eliminar a consequência da ação dela. E nós sabemos que não faltam pessoas que defendam esse tipo de pensamento. É claro que a questão do aborto é muito grande. Eu estou tratando aqui de um ponto bem específico, tá? Que é o ponto quando a pessoa engravida, não quer ter o filho e acha que tem direito de matar a consequência. Então o ponto que eu quero dizer é o seguinte: nós somos livres para escolher, mas somos escravos das consequências. Então ninguém é desassociado sem motivos. A base para você ser desassociado é você ter um motivo para isso. Então se você cometeu algum pecado sério e não se arrependeu, e esse pecado leva à desassociação, você vai ser desassociado. Aprenda a viver com isso. Então é você que cometeu o pecado que é o responsável por destruir a sua família, não a desassociação. Agora, é bastante perceptível que as pessoas não assumam isso. A culpa da destruição da família sempre é da desassociação, nunca daquele que causou o motivo para ser desassociado. Eu não acho que esse é um raciocínio maduro. Pergunta 7. Se a pessoa não cometer nenhum dos pecados listados pelo apóstolo Paulo, mas quiser deixar de ser testemunha de Jeová, por que ela é tratada como desassociada? A resposta é: ela não é tratada como uma pessoa desassociada. Se a pessoa não quiser mais ser testemunha de Jeová, ela só não vai mais à reunião. Ela não se congrega mais com o povo, mas ela não é tratada como desassociada. Então essa pergunta é falsa. Agora, se a pessoa se dissociar da congregação, é basicamente o processo inverso da desassociação. Na desassociação, a congregação toma ação contra a pessoa. Na dissociação, a pessoa toma ação contra a congregação. Então note que o dissociado, aquele que se dissocia por própria vontade da congregação, ele não está apenas dizendo: eu não quero mais ser testemunha de Jeová. Ele está dizendo: eu não quero mais ser testemunha de Jeová e eu não quero mais ter contato com vocês. Então o dissociado está basicamente dizendo: testemunhas de Jeová, sumam da minha vida. E aí ele incorre no pecado da apostasia. Essa ação na Bíblia é descrita como apostasia. E por causa disso, ele vai ter o que ele pediu. A congregação realmente vai se afastar dele. Essa dissociação pode ser formal ou informal. Formal é quando a pessoa escreve uma carta aos anciãos e se dissocia formalmente da congregação. E informal é quando a pessoa se torna membro de outra religião. Por exemplo, digamos que uma testemunha de Jeová se afaste da congregação e comece a ir à missa católica. Nesse caso, ela está se dissociando das testemunhas de Jeová. E a dissociação é o pecado da apostasia.